Beatriz Oliveira estava prestes a ser destroçada na frente de todos por um bilionário cruel que falava em francês achando que ela não entenderia. Mas o que ela respondeu naquele momento não só calou aquele homem poderoso, como mudou completamente o destino dos dois de uma forma que ninguém jamais imaginaria. Porque às vezes uma única frase dita com dignidade pode derrubar muros que levaram anos para serem construídos. Se você acredita que respeito e bondade valem mais do que qualquer fortuna, fica comigo até o final dessa história. E deixa nos comentários de onde você está assistindo. O restaurante Le Jardin estava repleto naquela tarde de sexta-feira. O som suave de talheres tocando porcelana fina, conversas elegantes entre pessoas de terno e vestido, e o aroma de croissants recém-saídos do forno enchiam o ambiente. A luz prateada da tarde de inverno entrava pelas grandes janelas de vidro, criando reflexos que dançavam nas toalhas cor de vinho impecáveis. Para a maioria das pessoas, ali era apenas mais um almoço executivo em um dos restaurantes mais refinados do Rio de Janeiro. Mas para Beatriz, 38 anos, aquele seria o dia que dividiria sua vida em antes e depois. Beatriz ajeitou o avental bordô sobre o uniforme bege, respirou fundo tentando controlar o cansaço que pesava nos ombros e caminhou com a postura ereta que sua mãe sempre ensinou em direção à mesa 8. Seus pés doíam dentro dos sapatos pretos de salto baixo. Já tinha completado 7 horas em pé naquele dia. Sem pausa adequada para almoço, apenas engolindo rapidamente um sanduíche frio no depósito entre um atendimento e outro. Mas Beatriz não reclamava. Nunca reclamava. Havia aprendido desde cedo que reclamação não paga conta, não compra remédio, não coloca comida na mesa. Ela vinha fazendo turnos duplos há quase 2 meses. Trabalhava no Le Jardin das 11 da manhã às 4 da tarde, depois corria para casa em Madureira numa viagem de quase 2 horas de metrô e ônibus, preparava o jantar para a mãe que tinha diabetes avançada e para o irmão caçula de 16 anos, Caio, que estudava à noite. Depois voltava para fazer turno da noite em outro restaurante menor até às 11. Dormia, quando muito, 5 horas por noite. As contas do hospital, onde a mãe fazia hemodiálise 3 vezes por semana, continuavam chegando, cada vez mais altas. O tratamento pelo SUS tinha fila de 8 meses. 8 meses que Dona Márcia não tinha. Os rins dela estavam falhando rápido demais. Então Beatriz pagava particular, mesmo que isso significasse trabalhar até o corpo implorar por descanso. Mesmo que significasse não ter comprado uma roupa nova para si mesma em mais de 2 anos. Ela carregava uma dignidade silenciosa, daquelas que só quem conhece a verdadeira luta carrega no peito como um escudo invisível. Nunca pedia favor, nunca se vitimizava, nunca baixava a cabeça e, principalmente, nunca permitia que ninguém a fizesse sentir menor do que era. O irmão, Caio, sempre perguntava: Bia, quando você vai descansar? Você está acabando com a sua saúde. E ela sempre respondia a mesma coisa: quando a mãe melhorar, quando você terminar os estudos, quando a vida der uma trégua. Mas a vida raramente dá trégua para quem mais precisa. Naquela tarde, um grupo de empresários entrou no restaurante trazendo consigo uma arrogância quase palpável. Ternos italianos que custavam mais que o salário anual de Beatriz. Relógios suíços que brilhavam nos pulsos como troféus. Risadas altas, aquele tipo de riso confiante de quem nunca teve que se preocupar com o preço de nada. Entre eles estava Ricardo Fortunato, um nome que todos no Rio de Janeiro conheciam. Dono de uma das maiores construtoras do Brasil, fortuna estimada em mais de 2 bilhões de reais, rosto que aparecia em capas de revista de negócios com aquele sorriso perfeito e calculado. Tinha 52 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, postura ereta de quem comanda, olhar frio de quem julga o tempo todo. Ricardo Fortunato era conhecido não só pelo dinheiro, mas pelo jeito, um jeito cruel. Ele tinha fama de tratar funcionários como objetos descartáveis. As histórias sobre ele circulavam em todos os restaurantes da Zona Sul. Diziam que uma vez ele demitiu uma secretária no meio do expediente porque ela atendeu o telefone chorando. O pai dela tinha acabado de morrer. Problemas pessoais ficam em casa. Aqui é lugar de trabalho, ele disse na frente de todo o escritório. E mandou seguranças escoltarem a mulher para fora enquanto ela chorava. Diziam que ele zombou publicamente de um manobrista que arranhou levemente o carro dele, chamou a polícia,
processou o rapaz e ainda exigiu que ele fosse demitido e impedido de trabalhar em qualquer estabelecimento da região. O manobrista tinha 3 filhos pequenos. Ricardo não se importou. Diziam que ele costumava deixar fornecedores esperando horas na recepção da empresa só para ensiná-los quem manda, mesmo quando a reunião já estava marcada. Tempo de pobre não vale nada mesmo, ele dizia. Ricardo. Fortunato tinha construído um império, mas tinha perdido completamente a alma no processo. Poder corrompe, e poder sem limites destrói. Beatriz o reconheceu imediatamente. Difícil não reconhecer um rosto que aparecia em outdoors por toda a cidade. Mas para ela, ele era só mais um cliente, mais uma mesa para servir, mais uma gorjeta que, se tivesse sorte, ajudaria a pagar parte da conta do hospital que vencia em 3 dias. Ela se aproximou da mesa com as bebidas cuidadosamente equilibradas na bandeja de prata, água mineral francesa, vinho tinto de 900 reais a garrafa, whisky escocês de 25 anos. Seus movimentos eram precisos, treinados por anos de experiência. Ela sabia exatamente como servir sem que ninguém percebesse sua presença. A regra de ouro de todo bom garçom é ser eficiente e invisível. Mas antes que pudesse colocar o primeiro copo sobre a mesa, ouviu. Ricardo Fortunato estava falando em francês. Um francês perfeito, fluente, com sotaque impecável daqueles que só quem estudou anos na Europa consegue. E ele acreditava, com toda a arrogância de quem se acha superior a todos ao redor, que ninguém ali entenderia uma palavra. O que ele disse fez o sangue de Beatriz gelar nas veias. Ele olhou diretamente para as mãos dela, mãos calejadas de tanto trabalhar, unhas curtas e limpas, mas sem esmalte. Uma pequena queimadura recente do fogão ainda marcando o dorso da mão esquerda. E disse aos colegas em francês: olhem para essas mãos rústicas, mãos de quem nasceu para servir. É interessante como pessoas desse nível se esforçam tanto para parecer apresentáveis, mas a genética da pobreza sempre transparece. Dá para ver a classe baixa nos detalhes, nas mãos, nos dentes, no jeito de andar. Mesmo que vistam um uniforme bonito, continuam sendo... Bem, você entende. Os outros homens riram. Uma risada curta, incômoda, daquelas que as pessoas dão quando não têm coragem de confrontar quem tem poder, mesmo sabendo que o que foi dito é profundamente errado. Um deles, mais novo, tentou mudar de assunto. Ricardo, sobre o contrato da construtora, mas Ricardo não tinha terminado. Ele continuou, agora olhando para o rosto de Beatriz, enquanto ela colocava os copos na mesa, como se ela fosse um quadro numa parede, sem consciência, sem sentimentos. E veja o rosto dela, cansado, envelhecido. Provavelmente tem uns 50 anos, mas trabalha tanto que parece ter 60. Essas pessoas se reproduzem aos montes e depois ficam reclamando da vida difícil. Deveriam ter pensado, melhor antes de trazer mais bocas famintas ao mundo. Beatriz tinha 38 anos, mas o cansaço extremo das últimas semanas, dormir pouco, comer mal, o estresse constante, realmente tinha marcado seu rosto. Ela sabia disso. Via no espelho todo dia, as olheiras fundas, as rugas de expressão mais pronunciadas, a pele sem viço de quem não tem tempo nem dinheiro para cuidar dos básicos. Mas ouvir aquilo, daquele jeito, com aquele desprezo, Beatriz congelou. O coração disparou, as mãos tremeram, levemente, mas ela se controlou. Não podia derrubar nada, não podia fazer cena, não podia perder o emprego. Precisava daquele dinheiro. A mãe precisava do tratamento. Ela entendeu cada palavra, cada sílaba, cada veneno destilado naquela língua que ele usava como escudo de superioridade. Porque Beatriz não era apenas uma garçonete. Ela tinha sido, em outra vida que parecia tão distante agora, estudante de letras na UFRJ, especialização em francês e literatura francesa. Tinha sonhado em ser professora universitária, talvez tradutora de livros, quem sabe trabalhar em consulados. Tinha estudado Molière, Balzac, Victor Hugo. Tinha lido Os Miseráveis no original e chorado com a história de Jean Valjean, um homem condenado pela sociedade por roubar pão para alimentar a família. Que ironia! Ela entendia perfeitamente aquela história agora. Mas os sonhos não sobrevivem quando a realidade bate à porta com contas vencidas. Quando o pai morreu de infarto fulminante aos 54 anos, deixando a sua família sem nada, nenhuma poupança, nenhum seguro, apenas dívidas. Beatriz estava no 3º ano da faculdade.
trancou a matrícula, temporariamente. Era para ser só 1 ano, só até reorganizar as finanças. Mas 1 ano virou 2, 2 viraram 5. E agora, 13 anos depois, ela ainda estava esperando o momento certo para voltar. Momento que nunca chegava. A vida tinha outros planos. A vida sempre tem. Então ali estava ela, com um diploma incompleto guardado numa gaveta, com um francês fluente que ninguém sabia que ela tinha, com sonhos arquivados numa pasta mental chamada Talvez um Dia, servindo vinho de $900 a garrafa para um homem que ganhava em 1 hora mais do que ela ganhava em 1 ano. E esse homem estava usando o idioma que ela amava, o idioma que tinha estudado por paixão, por amor à cultura, à literatura, à beleza da língua francesa, para atacá-la. Beatriz poderia ignorar, poderia fingir que não entendeu, poderia engolir aquilo como tinha engolido tantas outras ofensas ao longo dos anos. Clientes que estalavam os dedos para chamá-la como se ela fosse um cachorro, que reclamavam da comida só para não pagar gorjeta, que faziam comentários sobre seu corpo como se ela fosse propriedade pública. Ela poderia, deveria talvez. Era o mais seguro, mas algo dentro dela, uma força silenciosa que tinha ficado adormecida por anos, mas que nunca tinha morrido completamente, não permitiu. Ela terminou de colocar as bebidas sobre a mesa com delicadeza, respirou fundo, ajeitou a postura e olhou diretamente nos olhos de Ricardo Fortunato. E então, em francês perfeito, com dicção impecável e sotaque parisiense, respondeu: "Deixa um like agora se você quer saber o que ela disse, porque o que vem a seguir vai te arrepiar." Beatriz olhou diretamente para Ricardo e, em francês, com uma voz calma, mas firme como aço, disse: "O senhor está enganado em vários pontos. Primeiro, tenho 38 anos, não 50. O cansaço que o senhor vê no meu rosto vem de trabalhar 16 horas por dia para pagar o tratamento de hemodiálise da minha mãe. Segundo, minhas mãos são assim porque uso elas para trabalhar, não para exibi-las. E terceiro, o francês que o senhor usa para menosprezar pessoas é o mesmo idioma que eu estudei durante anos por amor à cultura, à literatura e à história de um povo que valoriza, acima de tudo, igualdade, fraternidade e liberdade. Valores que claramente o senhor esqueceu existir." Ela fez uma pausa. Ninguém na mesa se mexeu. Era como se o tempo tivesse parado. Victor Hugo disse que não há nada mais poderoso que uma ideia cujo tempo chegou. E eu acrescento, não há nada mais fraco que um homem poderoso que esqueceu de onde veio. Porque poder e dinheiro vão e vêm, senhor. Mas caráter é para sempre. E o senhor, com todo o respeito, demonstra ter muito do primeiro e muito pouco do segundo. O silêncio foi absoluto. Não foi o tipo de silêncio confortável. Foi o tipo de silêncio que corta, que sufoca, que faz cada pessoa na sala sentir o próprio desconforto multiplicado por 10. A mesa que antes ria agora estava petrificada. Os outros empresários não sabiam onde olhar. Um deles ficou vermelho. Outro começou a mexer no celular, fingindo ter recebido uma mensagem urgente. Até os garçons que serviam outras mesas tinham parado, discretamente, para testemunhar o impossível. Uma funcionária respondendo a um dos homens mais poderosos do Rio de Janeiro. Ricardo Fortunato perdeu completamente o sorriso arrogante. A cor sumiu do rosto dele. Por um instante, apenas um instante, ele pareceu um menino sendo repreendido pela professora. Pequeno, envergonhado, exposto. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Fortunato não soube o que dizer. Beatriz não gritou, não fez escândalo, não chorou. Apenas se manteve ali, de pé, com a dignidade inabalável de quem conhece o próprio valor, mesmo quando o mundo inteiro tenta convencê-la do contrário. Então, com a mesma elegância com que tinha chegado, ela deu um pequeno aceno educado e se afastou, deixando um bilionário encarando o próprio reflexo na taça de vinho como se estivesse vendo pela primeira vez algo que não gostava. O resto da refeição foi dolorosamente silencioso. Ricardo falou pouco. Quase nada. Os homens que antes riam das piadas cruéis dele agora evitavam seu olhar. Comiam rápido, checavam o relógio com frequência, procurando uma desculpa para ir embora. Algo nas palavras de Beatriz tinha perfurado camadas de ego que ele nem sabia que ainda existiam. Tinha acertado um nervo exposto que ele passou anos tentando enterrar. Porque Ricardo Fortunato não tinha nascido rico. Ele tinha crescido numa favela em Duque de Caxias.
filho de faxineira e de um pai que tinha abandonado a família. Tinha estudado em escola pública, dividido um colchão com 3 irmãos, conhecido fome de verdade. Aquela fome que dói na barriga e faz a pessoa pensar em comida o dia inteiro. Conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade particular. Trabalhou de dia e estudou de noite. Entrou como estagiário numa construtora pequena, subiu porque era inteligente e implacável, casou com a filha do dono, herdou a empresa quando o sogro morreu e então construiu o império. Mas no processo de subir, Ricardo tinha feito uma escolha. Tinha decidido que para nunca mais ser pobre, para nunca mais ser olhado com pena ou desprezo, ele precisava se tornar outra pessoa. Apagou o passado, mudou o sotaque, criou uma história nova e principalmente começou a tratar os pobres da mesma forma que tinha sido tratado, com desprezo, porque na cabeça dele, isso provava que ele não era mais um deles. Mas Beatriz tinha acabado de erguer um espelho na frente dele, e o reflexo era feio. Quando a conta chegou, todos esperavam que Ricardo fizesse o de costume, reclamar de alguma coisa, diminuir a gorjeta, talvez até criar um problema com o gerente para se sentir poderoso novamente. Mas ele não fez nada disso. Chamou o gerente, Sr. Alberto, um homem de 60 anos que conhecia Ricardo há muitos anos e sempre o tratava com a deferência exagerada que ricos esperam. Sr. Alberto, Ricardo disse, a voz estranhamente baixa. Quero falar com a garçonete. Aqui serviu nossa mesa. O gerente ficou pálido. Senhor Fortunato, se houve algum problema, Não houve problema. Só quero falar com ela. Quando Beatriz foi chamada ao escritório do gerente, o estômago dela afundou. Conhecia aquela sensação. Já tinha passado por isso antes. Ia ser demitida. Um cliente poderoso tinha reclamado. E ela ia pagar o preço de ter ousado ter dignidade. Entrou no pequeno escritório nos fundos do restaurante. Senhor Alberto estava suando frio. Ricardo Fortunato estava em pé, de costas, olhando pela janela. Beatriz, o gerente começou, a voz tremendo. O senhor Fortunato gostaria de... Ricardo se virou. E para o choque de todos, se aproximou de Beatriz e fez algo que ninguém jamais tinha visto ele fazer. Ele pediu desculpas. Eu preciso pedir perdão, disse. Em português agora, a voz falhando. Pelo que falei, pela forma como falei, não há desculpa. Foi cruel, foi injusto, foi quem eu prometi a mim mesmo que nunca seria. Beatriz ficou em silêncio, sem saber como reagir. Eu cresci pobre, Ricardo continuou, como se as palavras estivessem sendo arrancadas dele. Muito pobre. Minha mãe era faxineira. Trabalhava 14, 15 horas por dia. Tinha as mãos calejadas, exatamente como as suas. E eu me lembro de uma vez, quando eu tinha uns 10 anos, um patrão dela zombou daquelas mãos. Disse que eram mãos de pobre, mãos feias. E minha mãe chorou. Chorou na frente dele. Ele parou, a voz embargada. Eu prometi naquele dia que quando crescesse, nunca ia deixar ninguém fazer minha mãe chorar de novo. Que eu ia ficar rico e ia protegê-la de todo mundo. E consegui. Fiquei rico. Muito rico. Mas no caminho eu me transformei exatamente no tipo de pessoa que fez minha mãe chorar. Me transformei naquele patrão. Senhor Alberto, que ainda estava presente, nunca tinha ouvido Ricardo falar assim. Vulnerável. Humano. Quando você me respondeu, Ricardo continuou, olhando para Beatriz. Foi como se minha mãe estivesse ali, finalmente respondendo àquele homem, finalmente tendo voz. E eu percebi que eu me tornei tudo aquilo que eu odiava. Beatriz respirou fundo. Senhor Fortunato, por favor, me deixa terminar. Ele tirou a carteira, pegou um cartão de visita e um envelope. Esse envelope tem 5.000 reais. Não é gorjeta, não é pena. É um pedido de desculpas inadequado por anos de comportamento inadequado. Use para o tratamento da sua mãe. E esse cartão, ele estendeu, tem meu contato direto, não o da secretária. Se você precisar de qualquer coisa, para o tratamento, para a sua família, você me liga. Beatriz olhou para o envelope, as mãos tremendo. 5.000 reais. 2 semanas de hemodiálise pagas. Talvez 3, se ela negociasse. Eu não posso aceitar isso, ela disse. Por favor, aceite. Não por mim, pela sua mãe, pela minha mãe, que já se foi e que eu gostaria de ter honrado melhor enquanto ela estava viva. Havia lágrimas nos olhos dele agora, lágrimas reais. Beatriz pegou o envelope com dedos trêmulos. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer.
Ricardo acenou com a cabeça e saiu do escritório, curvado, menor do que tinha entrado, levando consigo uma reflexão que ele não esperava ter naquele dia. Sr. Alberto olhou para Beatriz, ainda em choque. Eu nunca vi ele assim. Nunca. Beatriz também. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Se essa história está mexendo com você, se inscreve no canal agora, porque ainda não acabou. O que vem a seguir é ainda mais emocionante. 3 semanas se passaram. Beatriz usou o dinheiro para pagar as sessões de hemodiálise atrasadas e até conseguiu adiantar algumas. Dona Márcia, sua mãe, estava respondendo melhor ao tratamento. Os médicos disseram que se continuasse assim, ela poderia entrar na lista de transplante. Beatriz não esperava mais nada de Ricardo Fortunato. Aquele tinha sido um momento único, uma fagulha de humanidade num homem que ela imaginou voltaria a ser quem sempre foi assim que a culpa passasse. Mas ela estava errada. Na 4ª semana, um envelope chegou ao restaurante. Era endereçado a ela. Dentro, uma carta manuscrita em papel timbrado. Beatriz, passei as últimas 3 semanas pensando muito sobre quem eu era, sobre quem me tornei, sobre quem eu quero ser daqui para frente. Eu cresci em Duque de Caxias, filho de uma faxineira chamada Dona Irene. Ela morreu há 8 anos. No velório dela, percebi que eu tinha passado tanto tempo construindo meu império que esqueci de passar tempo com a única pessoa que realmente importava. Ela morreu sem que eu tivesse dito metade das coisas que precisava dizer. Nos últimos anos, eu me blindei. Criei uma armadura de arrogância porque achei que isso me protegeria de voltar a ser pobre, de voltar a ser vulnerável. Mas tudo o que consegui foi me transformar num monstro. Num homem que minha mãe teria vergonha de chamar de filho. Você me lembrou dela, do sacrifício dela, da dignidade dela mesmo na dificuldade. E me fez ver o que eu tinha me tornado. Eu não espero perdão, não mereço, mas quero tentar fazer diferente. Criei um fundo de auxílio para funcionários de restaurantes e estabelecimentos comerciais que estejam passando por dificuldades médicas ou familiares. Investi $10 milhões. O fundo vai pagar tratamentos, cirurgias, remédios, tudo o que for necessário. Sua mãe será a primeira beneficiada. O tratamento dela, pelo tempo que for necessário, está coberto, incluindo, se Deus quiser, o transplante quando chegar a vez dela. Não é caridade. É justiça. É o mínimo que posso fazer. E mais uma coisa. Soube pelo Sr. Alberto que você trancou a faculdade de letras há 13 anos. Se você quiser voltar, eu gostaria de custear seus estudos. Não como favor, como investimento. Porque pessoas como você, com dignidade, inteligência e coragem, merecem ter seus sonhos de volta. Pense com carinho. Ricardo Fortunato. PS. Voltei a estudar francês. Não para impressionar ninguém, mas para reler os clássicos e lembrar por que me apaixonei por aquela língua. Comecei com Os Miseráveis e chorei, porque finalmente entendi que eu era o Javert, não o Jean Valjean. Mas quero mudar isso. Beatriz leu a carta 3 vezes, depois 4. As lágrimas embaçavam as palavras. Ela mostrou para a mãe naquela noite. Dona Márcia, deitada na cama, frágil, mas com os olhos ainda brilhantes, segurou a mão da filha. Você fez isso, minha filha. Você tocou o coração dele. Não, mãe, eu só disse a verdade. E às vezes é só isso que o mundo precisa. Alguém corajoso o suficiente para dizer a verdade. Beatriz aceitou a ajuda. Voltou para a faculdade no semestre seguinte. Foi difícil conciliar trabalho e estudo de novo. Mas agora ela tinha esperança. Tinha um objetivo. Tinha seus sonhos de volta. E Ricardo Fortunato. Ele mudou. Não da noite para o dia. Transformações reais levam tempo, mas mudou. Implementou novos padrões na empresa dele. Salários mais justos, benefícios melhores, programas de desenvolvimento para funcionários. Criou uma creche na sede da construtora para filhos de funcionários. Abriu vagas de estágio para jovens de comunidades carentes. E mais importante, mudou o jeito de tratar as pessoas. 6 meses depois, ele voltou ao Le Jardin. Beatriz ainda trabalhava lá, mas agora só no turno da manhã, porque estudava à tarde. Quando diz ele entrou, ela o viu. Ele acenou, discreto. Ela retribuiu com um sorriso pequeno, educado. Ele sentou na mesma mesa, mesa 8. E quando Beatriz veio anotar o pedido, ele disse em francês, mas dessa vez um francês gentil, respeitoso. Bonjour, Beatriz. Como vão os estudos? Ela respondeu também em francês. Bem, senhor.
Obrigada por perguntar. E sua mãe? Melhorando a cada dia. Entrou na lista de transplante. Que Deus abençoe. Ele pediu o prato do dia. Comeu em silêncio. Foi educado com todos os funcionários. Deixou uma gorjeta generosa, mas não exagerada. O tipo de gorjeta que demonstra respeito, não superioridade. E quando saiu, Sr. Alberto comentou com a cozinheira. Ele voltou a ser gente. Não sei o que aconteceu, mas ele voltou a ser gente. 2 anos depois, Beatriz se formou em letras. Foi a melhor aluna da turma. Na formatura, havia várias pessoas importantes. Professores, diretores da faculdade, familiares. E no fundo do auditório, discreto, de terno cinza simples, estava Ricardo Fortunato. Ele não disse nada, não fez alarde. Apenas assistiu à cerimônia e quando Beatriz subiu ao palco para receber o diploma com honras, ele aplaudiu. Depois, na saída, ele se aproximou. Parabéns, professora, ele disse sorrindo. Um sorriso genuíno dessa vez, não aquele sorriso calculado de antes. Obrigada, Sr. Fortunato, e obrigada por ter vindo. Não ia perder. Você me ensinou a lição mais importante da minha vida. Era o mínimo. Eles conversaram por alguns minutos. Beatriz contou que tinha sido aprovada num concurso para professora de francês numa escola estadual. Ia começar no mês seguinte. Também tinha começado a dar aulas particulares aos finais de semana. E sua mãe? Ele perguntou. O rosto de Beatriz se iluminou. Recebeu o transplante há 3 meses. Está se recuperando bem. Os médicos dizem que ela vai ter muitos anos pela frente ainda. Graças a Deus, ele disse. E dessa vez não era formalidade. Era gratidão real. Antes de ir embora, Ricardo entregou um embrulho pequeno, um presente de formatura. Espero que goste. Beatriz abriu em casa naquela noite. Era uma primeira edição antiga de Os Miseráveis, em francês, publicada em 1862. Uma preciosidade. Devia valer uma fortuna. Dentro, uma dedicatória escrita à mão. Para Beatriz, que me ensinou que nunca é tarde para se tornar a pessoa que deveríamos ter sido. Que redenção é possível. E que dignidade não se compra, se carrega. Com gratidão eterna, Ricardo. Beatriz abraçou o livro e chorou. Mas era um choro bom. De quem venceu. De quem não desistiu. De quem manteve a dignidade mesmo quando tudo conspirava para quebrá-la. Anos depois, quando já era uma professora respeitada, quando sua mãe já tinha superado completamente a doença, quando o irmão Caio já tinha terminado a faculdade, Beatriz foi convidada para dar uma palestra numa universidade sobre literatura e transformação social. No final da palestra, um aluno levantou a mão. Professora, a senhora acredita que literatura pode realmente mudar pessoas? Beatriz sorriu. Acredito, porque as palavras têm poder, poder de ferir, mas também poder de curar, poder de destruir, mas também poder de construir pontes. Eu vi um homem mudar completamente por causa de algumas frases ditas no momento certo, do jeito certo. E então ela contou a história. Não mencionou nomes, mas contou. Quando terminou, o auditório estava em silêncio. Aquele tipo de silêncio reverente, onde todos estão processando algo profundo. Depois, uma aluna se aproximou, os olhos vermelhos. Professora, eu trabalho como atendente numa loja. E meu chefe, ele trata a gente muito mal. Fala que somos burras, que não servimos para nada. Eu estava pensando em desistir, mas ouvindo sua história, acho que vou ter coragem de confrontá-lo. Com respeito, mas com firmeza. Beatriz segurou as mãos da menina. Nunca deixe ninguém te fazer sentir menor. Nunca. Você tem valor. Todo ser humano tem. Naquela noite, Beatriz voltou para casa, abriu aquela primeira edição de Os Miseráveis que Ricardo tinha dado e releu uma passagem que sempre a emocionava. Amar outra pessoa é ver a face de Deus. E ela pensou que talvez, só talvez, quando tratamos as pessoas com dignidade e respeito, independente de quem sejam ou do que façam, nós também estamos vendo a face de Deus. A centelha divina que existe em cada ser humano, não importa quão escondida esteja. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal, deixa um like e comenta de onde você está assistindo. Compartilha com alguém que precisa acreditar que dignidade e respeito ainda transformam vidas. Porque o mundo precisa de mais histórias assim. Histórias que nos lembram do que realmente significa ser humano. E antes de você ir, me diz nos comentários. Se você estivesse no lugar de Beatriz, teria tido a mesma coragem? Ou teria ficado em silêncio? Não tem resposta certa.
Mas pensar sobre isso já é um começo. Naquela tarde de sexta-feira, quando tudo começou, Beatriz era só uma garçonete cansada tentando sobreviver. Mas quando saiu do restaurante naquele dia, depois de ter dito a verdade com dignidade e coragem, ela era a prova viva de que respeito não se compra, palavras têm poder, e que um único momento de coragem pode iluminar não só nossa vida, mas a vida de todos ao nosso redor. Que você também tenha coragem de dizer a verdade quando for necessário, com respeito, com dignidade, mas com firmeza, porque o mundo muda uma palavra corajosa por vez.